Olá, sejam bem-vindos! Hoje eu vou falar sobre Violent Cases, um quadrinho do Neil Gaiman com o Dave McKean. Foi publicado aqui no Brasil pela editora Aleph, e essa edição aqui está muito boa, a tradução está bem interessante. Vou falar um pouquinho da arte, da história, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do LOL Cultura, e toda semana eu faço algum quadrinho. O quadrinho dessa semana é Violent Cases. Eu geralmente não gosto quando o título está em inglês, em uma obra que está em português. Mas só que essa aqui, ela tem muito sentido. Inclusive, o tradutor, que é o Érico Assis, que eu acho que ele fez um trabalho muito bom aqui. Então isso aqui é uma coisa que eu acho muito legal. Eu sempre falo nos quadrinhos que tem muita coisa que tem umas referências que são interessantes, que deveriam ter um paratexto. Essa edição aqui é bacana porque ela tem muito paratexto, né? Então aqui tá falando sobre a tradução, porque que ele não traduziu o título. Case é aqueles estojos que a gente coloca violão, guitarra, baixo, sabe? Muitos mafiosos colocavam às vezes metralhadoras nesses cases, né? Aqui poderia ser um case de violino ou um case de violência, né, que seria essa arma. Não sei se vocês assistiram os filmes do Robert Rodrigues, né, o Mariachi, que é o primeiro, depois aquele outro com o Antônio Bandeiras, que eles colocavam as armas nesses cases, né. Tem uma parte aqui no meio do quadrinho que o garoto ele escuta estojo de violência, mas poderia ser um estojo de violino. Então ele faz essa confusão, então tem essa brincadeira. E casos violentos, né, tem esse duplo sentido aqui, então isso aqui é bem legal. E se fosse traduzido não seria tão bom assim. Então esse aqui é o primeiro trabalho da dupla, né, Neil Gaiman e Dave McKean, antes de Orquídea Negra, antes de Sandman. Aqui a gente vê, né, o Neil Gaiman, que ele é o narrador da história, que ele começa a contar a história de quando ele era pequeno. Não ele, Neil Gaiman, né, mas esse garoto. Então ele começa a contar a história desse garoto. É muito legal o que o Dave McKean faz aqui, porque ele trabalha muito com grafite, com carvão. E aqui o trabalho que ele faz, cara, é muito bom, assim, né. Embora esteja essa coisa mais expressiva, do rabiscado, cara, é um traço que parece até fotográfico. E aí tem essas colagens que ele faz. Aqui eu não sei realmente se é um tecido ou se é uma foto de um tecido, né? Que depois ele brinca, né? Então você vê aqui que é muito carvão, guache, aguada de nanquim, é um monte de técnicas. Isso aqui está muito bom. Mas do que se trata a história? Essa história aqui, eu acredito que não é todo mundo que vai gostar, porque ela é um pouco mais lenta. É como se fosse um conto, sabe? Um conto literário. Mas aqui tem uma coisa que é muito bacana, porque se fosse apenas texto, eu acho que não daria um impacto assim tão interessante quanto deu com as imagens. Isso aqui mostra que um quadrinho, ele tem umas coisas muito interessantes, muito particulares, né? Então não tem a ver com a literatura, não tem a ver que seja, é uma literatura com imagens, não, é uma outra arte. Então aqui tem umas coisas que se complementam bem interessantes. Assim, pelo meu entendimento, né, a história ganhou um plus a mais por causa de ser um quadrinho e não apenas um texto literário. O narrador, ele está contando um caso quando ele tinha uns 5 anos, então aqui ele já está adulto, contando essa lembrança de infância. E aqui a gente vê, ó, que o braço está meio quebrado, meio torto, né? E ele fala que ele estava descendo a escada, o pai dele puxou ele pela mão, de um jeito meio bruto, e ele deslocou o braço. Aqui ele diz que ele não sabe se ele deslocou ou se torceu, mas tem essa imagem que parece até quebrado, né? E o pai falou assim, poxa, né? E levou ele para um osteopata, que seria o médico dos ossos, né? Não sei se um osteopata é a mesma coisa que um ortopedista, né? Mas que seja. Mas olha só que interessante essa imagem. Ele é uma criança, vendo o pai de baixo para cima. E aqui mostra ele deitado, né? Ele fala que hoje o pai dele ainda é mais alto do que ele. Mas quando ele era criança, o pai dele se torna um gigante. Então tem essas imagens, cara. Isso aqui é muito fantástico, né? Consegue entender a imagem aqui, né? Aqui o rosto do pai fumando. Então o menino vendo de baixo para cima o pai. Então, quando ele vai nesse osteopata, ele descobre que o osteopata foi também médico do Al Capone. Ele fala, mas quem que é o Al Capone, né? E o Al Capone, né, um gangster, ele começa a falar sobre o gangster. Então tem esses casos violentos também. Não é só essa coisa da violência doméstica, né, que o pai foi meio bruto, que deslocou o braço do filho, mas também sobre esses casos, né, de criança escutando, né, sobre a violência. E aqui tem uma outra coisa bem interessante no quadrinho. O narrador, ele tem essa fonte que é meio pequenininha, e é meio como se fosse caligráfica, né, à mão. O pai fala com uma outra fonte. A fonte do pai é bem mais agradável de ler. Esse osteopata aqui fala com uma outra fonte, embora seja parecida com a do pai. A gente vê que ela é uma outra fonte, um pouquinho diferente. Então você vê, o pai aqui está falando, tá vendo? Sobre o osteopata e tudo mais. E aqui o osteopata falando. Então são fontes diferentes. E tem uma terceira pessoa aqui, que é a avó dele.
E a avó dele fala de um jeito diferente também. Aqui tem uma coisa interessante porque tanto o pai quanto o osteopata, os homens adultos, eles falam só com caixa alta. Agora, a avó dele, a fonte é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais curvadinha, então é como se fosse uma fonte mais delicada, e ela fala em caixa baixa, né? Só a primeira letra que é maiúscula, o resto é tudo minúsculo. É como se fosse o tom de voz também. Cada personagem tem a sua própria fala, a sua própria fonte. Eu já fiz um vídeo sobre o Asterios Polypus, que é um quadrinho do Martuchelli, que na verdade fiz os 3 vídeos sobre esse quadrinho. Mas tem um vídeo que eu falei especificamente sobre as fontes, que é esse vídeo aqui. Vou deixar um card aí caso você queira assistir. O Martuchelli ele faz uma coisa bem interessante realmente com as fontes, mas alguns anos antes, né, o Dave McKean já estava fazendo isso aqui também. Isso aqui é uma coisa bem bacana na linguagem dos quadrinhos. E aí do que se trata a história, né? Ele está falando então de algumas coisas que aconteceram com ele quando criança, né? E ele foi se tratar com esse médico, que foi o médico do Al Capone. A gente vai vendo, né, ele contando sobre o encontro dele com o osteopata, falando sobre o Al Capone, tá indo tudo como criança. Só que tem um momento aqui que ele conta uma história que ele já tinha 16 anos. Então ele quebra a narrativa ali, dele quando criança, e dá um salto para 16 anos, então de 5 para 16, né? Então ele fala que quando ele tinha 16 anos, ele viu. Ele olhou para o céu, tinha uma estrela, a estrela começou a aumentar de tamanho. Só que ela aumentou tanto de tamanho que ficou tudo claro. Então a noite ficou toda clara, toda iluminada. E depois a luz começou a se extinguir, a luz dessa estrela começou a se extinguir e virou um pontinho e ficou apenas como se fosse uma estrela normal lá no céu, né? Junto com as outras estrelas. E ele achou estranho porque ninguém que ele conhecia comentou sobre isso, ele não viu isso nos jornais, ele não viu isso em lugar nenhum. Então ele ficou pensando, será que essa coisa é minha cabeça? Só que na próxima página, ele volta para as lembranças dele, né, dessas conversas com o osteopata, com esses capangas do Al Capone, né? E ele vê um mágico aqui, isso aqui eu falo depois, que eu não falei sobre isso aqui, então fiz 3, né, mas eu já falo sobre esse mágico, era de uma festa de criança. Ele vê 3 capangas, e todos armados com tacos de beisebol. E um deles olha pra ele e ele vê o dente dele bem iluminado, dente de diamante. Aí o cara dá um sorriso pra ele, ele tá se escondendo atrás da cortina, e ele tá com o chapéu, né? Ele tipo, levanta a aba do chapéu, tipo, cumprimentando, falando, e aí, rapaz, tudo bom? É um momento meio feliz, assim, embora ele veja essas pessoas, esses capangas, né? Ele fala assim, pô, que legal, né? O cara me cumprimentou, né? E ele vê essa iluminação. Só o dente dele brilhando. E olha só que interessante que é uma narrativa visual. Essa imagem aqui é muito, mas muito parecida com a da página anterior, da estrela. A estrela se extinguindo quando ele tinha 16 anos. Então eu fiquei pensando, falei, por que tem essa quebra? Ele está sempre falando de criança, aí ele fala de um evento que teve aos 16 e depois volta falando de novo de criança. O que eu li foi, acabou a idade infantil dele, ele começou a entrar na idade adulta. Essa coisa dessa fantasia que ele via nas coisas, esse deslumbramento, esse encantamento, acaba, porque agora ele é um adulto. Ele começou a entrar na vida adulta. Então ele começou a enxergar as coisas como elas são. Então aqui, talvez com 16 anos, ele lembre desse episódio de infância. E ele falou assim, cara, eu tava correndo perigo e nem sabia. É como se você fosse uma criança, brincando no parquinho, num parquinho que tem traficante vendendo drogas, com armas e tal. E você nunca soube, você estava lá com seus amiguinhos brincando no parquinho, jogando bola, descendo no escorregador e tal. Mas aquele parquinho que você como criança via tudo bacana, tudo feliz, ele tinha um perigo ali. E você quando vira adulto, você fala assim, cara, eu brincava nesse parquinho já tinha violência, já tinha tráfico. E eu era alheio a essas coisas. Isso aqui eu acho bem interessante, né? A iluminação, né? Essa narrativa visual, então ele não explica aqui. Então é um recurso tão magnífico assim, que eu acho que engrandece a obra, né? E aqui ele tá lá, pensando sobre isso, né? Sobre o que ele acabou de ver, sobre essa estrela. Pô, será que eu vi mesmo, né? Será que aconteceu? Mas eu sei que eu vi. Então esse deslumbramento com a infância vai acabando, porque ele está se tornando adulto. E esse deslumbramento com a infância tá aqui, com essas coisas perigosas. E aqui tem uma outra coisa interessante, que eu falei que eu queria falar, que quando ele está falando com o osteopata, ele está numa festa de criança, e ele fala que com o osteopata, né, que ele tem um cara que ele não gosta, que é o careca. Ele, quem que é esse careca? Ele é um mágico, tem uma festa de criança que eu vou, né, da minha da escola e tal. E aí, é esse cara aqui fazendo uma ilusão, né? Aqui ele some,
e faz um bang, né? E só fica o balãozinho que ele fez de bichinho, né? Só que, cara, um bang, né? Isso aqui é muito, muito bacana dessa. Porque a violência tá ali. Esse aqui é o mágico. E olha só a roupa dele, cheia de estrelinhas. Estrelinhas cintilantes, né? E aqui temos, ó, esse mágico saindo da festa, indo lá pro bar. E a roupa dele aqui, ó, com as estrelas. Depois a gente vê ele só com a gravata. E a gravata dele também tem esse mesmo esquema das estrelinhas. Tá vendo? A roupa do mágico. Cara, então isso aqui é um detalhezinho que eu acho tão fantástico. Então eu acho que o Dave McKean manda muito bem. Aqui então o garoto tá na festa com seus amiguinhos. Ele não gosta desse mágico. Então ele vai se esconder atrás da cortina. Depois ele vai ali pro... como se fosse um hotel e tal. Ele sai e ele encontra com aquele osteopata. Ele fica conversando, fala assim, poxa, tu sai daquela festa por causa daquele mágico lá, não gosta daquela festa, não gosta daquelas crianças. Aí o cara tá bebendo um uísque, sei lá o que, ele pede uma Coca-Cola pro menino, aí eles ficam conversando, e aí o osteopata fala de outras coisas que aconteciam com o Al Capone, né, com os gangsters e tal. Enquanto então as crianças estão lá na festinha, brincando de jogo das cadeiras, o osteopata tá falando que o Al Capone teve uma certa vez que ele prendeu um monte de pessoas nas cadeiras, então mostra as pessoas algemadas nas cadeiras, as pessoas estavam devendo para ele, e ele entrou com um taco de beisebol e começou a acertar as pessoas, uma a uma na cabeça, eliminando as pessoas. E enquanto aqui na brincadeira infantil, cada uma das crianças era eliminada, né, porque não conseguia sentar na cadeira, era eliminada. E as pessoas sentadas na cadeira sendo eliminadas também. Tem essa brincadeira das cadeiras e tem essa violência nas cadeiras. E aqui depois que ele encontra esses capangas com esses tacos de beisebol e tal. E aqui tem umas coisas interessantíssimas, né? Tá vendo que tudo rodeado de flores aqui, né? Com essa textura aqui, que são as flores que o Al Capone deu para a família dos mortos que ele eliminou, né? E é isso, então vai contando a história, e o narrador, ele fala que as histórias são um pouquinho nubladas na cabeça dele, então ele está fantasiando algumas coisas. Vou abrir um parênteses aqui, porque isso me lembrou do meu e-book, já vou voltar a falar do livro, que eu sempre faço um jabá no final, falando sobre a minha história. São dois garotos que eles vão pro litoral e tal. Só que no meio da história, a gente tem um outro elemento. Os garotos, eles estão contando a história que aconteceu com eles há muito tempo atrás. Eles contaram para um amigo, para o narrador, e o narrador está contando essa história. E o narrador fala o seguinte, isso aqui é memória, tem uma história de memória. Então não foi exatamente isso que aconteceu, porque tem fantasia na memória. Mas então, depois eu falo sobre o meu livro, voltando para cá, é isso aqui que também acontece. Ele fala assim que ele não lembra muito bem. Então ele começa a contar a história que o osteopata tinha essa feição, depois falou assim, não, tô lembrando, ele se parece mais com uma outra pessoa. O médico que era assim, ele vai lembrar de um ator, e ele se torna mais parecido com esse ator, então não é mais um velhinho que parece o Einstein, né? Então a memória dele tem falhas, porque aconteceu há muito tempo. Então ele pensa assim, poxa, né, será que era estojos de violência ou estojos de violino? Né? Então ele fica, pô, né, eu não prestei atenção direito, ou será que minha memória está falhando? A história é contada pela própria pessoa que viveu, só que fala assim, poxa, não tem coisa errada, porque às vezes a gente fantasia uma coisa, inventa alguma coisa, esquece alguma coisa, porque já faz muito tempo. Talvez não seja um fato, talvez seja uma ficção. Então isso aqui é muito legal. E é como se fosse um conto, né? E isso aqui eu acho fantástico. Tem umas coisas interessantes sobre essa edição, é que eu falei que tem bastante texto aqui, além da história, né? Aqui é a introdução da revista atual. Isso aqui foi publicado nos Estados Unidos pela Titan, né? Titan Books, ou Titan Books, né? Então, essa aqui seria o prefácio original. Só que essa edição aqui, ela foi lançada originalmente em 87. Em 87, ela tinha um prefácio de uma outra pessoa, do Alan Moore, e também do Neil Gaiman. Então tem as introduções originais, que são mais que uma página, né? Essa aqui é do Alan Moore, né? 2 páginas. A do Neil Gaiman também 2 páginas. Depois tem um pós-fácil do Neil Gaiman também, falando, revisitando essa edição, né? Então isso aqui é uma coisa interessante porque em 86 o mundo dos quadrinhos deu um boom por causa de 3 publicações, né? Que foi Maus, Watchmen e Cavaleiro das Trevas. Então as edições já começaram a ter uma outra cara.
Só que não foram só essas, eu já falei até aqui no canal, foi nesse vídeo aqui. Vou deixar também o card aqui em cima, que é a história Guerra de Luz e Trevas, que ela também saiu mais ou menos na mesma época, e essa história é bem interessante, que é um sobrevivente do Vietnã. Então ela muda um pouco o tom dessas histórias. E essa aqui surgiu em 87, ela começou a ser escrita em 86, então ela começou na mesma época do Maus, do Watchmen, do Cavaleiro das Trevas. Então todas essas histórias, elas compõem como fosse uma egrégora, né? Foi assim, poxa, os quadrinhos estão ficando de outro jeito. Inclusive é isso que o Alan Moore fala aqui. Os quadrinhos começaram a sair da infância, da puberdade, e estão começando a virar uma coisa mais madura. Então isso aqui é um quadrinho tão fantástico, por causa da arte e do texto, assim, né? E como eu falei, não é todo mundo que vai gostar, porque isso aqui não tem uma ação, não é uma leitura até rápida, porque ela é bem curta, e ela vale bem a pena. A única coisa que eu não gosto muito, realmente, é essa fonte, porque ela dificulta um pouco a leitura. Mas de resto, eu acho que é uma edição bem bacana. Vou falar um pouquinho agora do meu e-book, vou voltar a falar sobre ele. Ele custa apenas R$2, ou se você tiver o Q, que é o Kindle Unlimited, ele é gratuito. Então, eu participei de um concurso da Amazon no final do ano passado, porque eu já tinha escrito essa história há um tempo, assim, só que eu não estava afim de publicar, só que uma amiga minha que já tinha lido, ela falou assim, poxa, né, aquela história tem tudo a ver com o concurso da Amazon, tá. Então eu decidi revisitar minha história, reescrever algumas coisas e tudo mais, e coloquei como e-book. Então, caso você queira ler, acontece no final de 85 e começo de 86. São dois garotos que vão pra praia, saem de São Paulo, e vão ficar o final do ano, né, passar o ano novo na praia e tal. Então eles conhecem outras pessoas, tem uma coisa de romance, tem um que gosta de drogas e outro é contra isso, então eles ficam brigando. E essa briga dos dois faz uma cisão da amizade que é muito, muito grande, e eles só vão reatar a amizade 8 meses depois. Então eu falo sobre tudo isso nesse livro, caso você queira ler. Vou deixar o link aqui embaixo para adquirir, seja gratuitamente pelo Kindle Unlimited, ou seja por R$2. E você não precisa de Kindle para ler, você ter um aparelho Kindle, né? Que o Kindle você pode puxar no seu notebook, no seu computador, no seu celular. Eu tenho meu celular no meu computador, mas eu leio mais no meu celular, que é bem prático de ler, eu acho bem legal. Então eu vou deixar o link aqui embaixo do Spotify, porque todas as músicas que os meninos escutam neste livro, né? Eu fiz uma playlist, então você pode escutar, é gratuito. Também vou deixar um link na descrição, caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compra pelo nosso link, que isso ajuda bastante o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu comentário, se você já deu joinha, já se inscreveu. Então se inscreve, comenta, curte, compartilha. Grande abraço e até mais!